R$ 25.000 em 16 dias, usando a lei da atração. Eu já até fiz um vídeo explicando sobre isso, mas esse vídeo tem mais de 2 anos, né? Ele está aqui, se você buscar no canal aí você vai encontrar. Mas, enfim, acho que muitos de vocês aqui não me acompanhavam nessa época, pode ser que não viram isso, então quero contar melhor, né, isso que aconteceu comigo. Foi exatamente em 2016, tá? No início de 2016, então vai para 5 anos, tá? Quando me perguntam assim, qual foi a primeira experiência, Fabrício, que você teve com relação aí à lei da atração ou poder do subconsciente, você viu que a coisa realmente funcionava? Foi exatamente essa situação que eu vou te explicar aqui. Foram basicamente 2 exercícios, tá, que eu fiz e eu vou te explicar, né? Exercícios bem simples mesmo. Um deles, inclusive, é extremamente simples, extremamente, e o vídeo mais visto aqui do canal eu falo sobre ele, tá? Só antes de falar quais são os exercícios, eu quero te falar assim, qual que era a situação, né, na época. Então, assim, eu já contei algumas vezes, né, que eu, antes de fazer o que eu faço hoje, já fiz 5 coisas, já tive 5 negócios, né? 5 coisas não, antes de trabalhar por conta própria, como a gente falava antigamente, né? Eu já, enfim, já trabalhei com N coisas, né? Com estofado, né? Conserto do sofá, até ajudante de um monte de coisa. Mas, como, né, empreendedor, que é o nome do momento, eu já fui eletricista, né? Tive uma empresa como eletricista, já tive uma empresa de segurança eletrônica, né, instalação de câmera, alarme, coisa do tipo. Já trabalhei com venda de perfume importado, já trabalhei com venda de relógio e a última coisa que eu fiz antes de fazer o que eu faço hoje foi ser consultor para lojas virtuais, né? Então, essas lojas, né, de venda de perfume e relógios eram lojas na internet e eu aprendi como é que funcionava, né, o que precisava fazer e tal, e resolvi atender pessoas que tinham também esse desejo, né? E eu estava, né, nessa época aí, como consultor para lojas virtuais, mas ali cheio de crenças limitantes e tudo mais. Inclusive, né, relacionado a isso, eu vou te falar também que eu recebi esses 25 mil, mas dos 25 eu perdi 15, tá? E vou te explicar também o porquê. Então, eu já entendi muito bem como funcionava ali a questão relacionada a lojas virtuais e tudo mais, só que a mente era uma mente escassa, né? E você sabe muito bem, se você tem uma mentalidade de escassez, não adianta, você pode ter, sei lá, a coisa mais valiosa do mundo nas mãos que a gente dá um jeito de perder, né? E nessa época, eu recebi ali de R$ 2.000 a R$ 2.500, mais ou menos, tá? Quando fazia alguma coisa assim, quando dava tudo muito certo, uns R$ 3.000, né? E isso, eu lembro, né, que a minha esposa na época, ela que bancava mesmo assim, né? Esse valor não era o suficiente para suprir ali o que a gente precisava. E ela ficou afastada uma época do trabalho, então ela, vamos dizer assim, bancava a casa estando afastada, né? Recebendo, como é que fala? Não é seguro-desemprego, ela estava afastada e recebia um valor, né? Esqueci qual que é o nome aqui que se dá isso agora. Então, assim, isso me fazia sentir mal, né? Porque, pô, eu estava ali, né, batalhando ali para fazer as coisas acontecer, mas a renda mesmo vinha dela, né? E assim, quando eu falo 2.000, assim, ó, tinha mês que dava R$ 1.000, tá? Então, tinha mês que dava R$ 1.000. Então, assim, realmente era uma coisa que não dava para contar com aquilo, sabe? E aí eu comecei, né, a descobrir que isso existia, primeiramente através do livro Poder do Subconsciente e tal. E aí vi esse livro, né, um livro onde eu aprendi esse exercício, que é um livro chamado Peça e Será Atendido, tá? Peça e Será Atendido. Esse livro tem vários exercícios lá para você. Qual que é o princípio, né, relacionado à lei da atração? Você sentir que já tem aquilo que você quer, né? Nesse livro passa diversos exercícios relacionados a isso. E aí, ok, eu vi lá alguns exercícios, mas no início, né, muito cético, eu falei, mas será que isso realmente não tá com cara de que funciona? Mas estava naquela, né, não tinha nada a perder. Então resolvi fazer. Então, qual que é o primeiro exercício? Que é o mais simples, né? Inclusive tem um vídeo aqui que, como eu disse, é um vídeo mais visto do canal, está batendo quase 1 milhão de visualizações aí, que é a técnica do dinheiro na carteira, tá? Dinheiro na carteira. E aí, claro, quando falo dinheiro na carteira, enfim, é andar com dinheiro, tá? Andar com dinheiro.
dependente de onde for, né? Qual que é o princípio por trás disso, né, do andar com dinheiro? Isso, olha só, não é algo lógico, tá? Não é algo lógico. Tudo essas questões que a gente conversa aqui não é algo lógico. Talvez é uma coisa que não faça tanto sentido, mas é uma coisa que subliminarmente, que para o subconsciente faz total sentido, tá? Quando você, pelo menos esse era o meu caso, não sei como é o seu caso, né? Pode ser que o seu caso já seja o de andar com dinheiro hoje. Talvez você já tenha assistido esse vídeo, né, que eu falo sobre isso, sobre o dinheiro na carteira. Mas eu andava com uma merreca, né, com R$2, R$5. Dificilmente, sei lá, talvez R$10, assim, sabe, se muito, né? Então, era até, tipo assim, questão de medo de ser roubado, né? Olha só que coisa, né? Então, e o que isso fala, né? Então, se eu, por exemplo, vou pagar alguma coisa e tal, e pô, tá sempre ali aquele pouquinho, às vezes moeda, subliminarmente aquilo está falando, eu sou pobre. Entendeu? É como se eu estivesse falando, eu sou pobre. Com aquilo ali, sempre, pouco dinheiro, moeda, coisa do tipo. E o oposto também é verdadeiro, né? Então, eu lembro que, como eu andava com 10, comecei a andar com 20. Eu falei, não, deixa eu andar com 20 aqui um tempo, ver como é que é. E passou poucos dias, falei, não, deixa eu me empenhar aqui a andar com 50, né? Até que eu cheguei a 100. R$100. Uma nota de R$100. Meu Deus, que maravilha, né? Uma nota de R$100, andar com nota de R$100, que é isso? E depois disso foi para 200, 500, né? E mais que isso. Isso foi ótimo, tá? Foi ótimo. Por dois motivos. Primeiro, porque quando você anda com dinheiro, você pega esse princípio que eu falei, né? De você sente que tem. Isso é ótimo. Então, abra a carteira ali, tem, vamos dizer, uma nota de 100. Ou hoje em dia tem a nota de 200. Ou, sei lá, 500. Subliminarmente aquilo fala, você tem. Beleza? E segunda coisa, isso ajuda muito a ressignificar o valor do dinheiro. Ressignificar o valor do dinheiro. O que é isso? Se eu ando, por exemplo, com R$500 na carteira, isso se torna o quê? Normal. Normalmente a gente anda na carteira com pouco dinheiro, né? Certo? A gente normalmente anda com pouco dinheiro. Se eu ando com R$500 na carteira, olha só como é louco. A minha mente começa a entender aquilo como sendo normal ou como sendo pouco dinheiro. Então, eu não acho que eu ando com muito dinheiro na carteira, porque R$500 ou R$1.000 já não é tanto dinheiro como era naquela época. Entende? Então, esse exercício do dinheiro na carteira é um negócio tão bobo, mas que funciona extremamente bem. Tá? Então, recomendo que você faça isso. E o segundo exercício foi um exercício que esse é um exercício bem interessante. Esse eu fiquei realmente bem cético, assim, que é de você ter um nome específico. Não lembro agora exatamente o nome do exercício, mas é como se fosse um banco virtual, uma coisa assim. Qual que é a ideia? Normalmente, quando você tem pouco dinheiro, a sua mente ela trabalha num nível de pouco dinheiro, né? Você nem sabe. Então, por exemplo, na época, né, você falasse assim, Fabrício, o que você vai fazer com R$10.000 por mês? Eu diria assim, olha, eu vou usar 3.000 para fazer isso, isso e isso, e o resto eu vou guardar, talvez. Porque não, tipo assim, era uma coisa que não fazia tanto sentido, né? Imagina, 20.000, 50.000. A minha mente não concebia aqueles valores, né? E esse exercício, ele é exatamente para isso. Então, qual que é a ideia dele? Você pega lá um caderno, tá? Eu fiz um caderno mesmo. E ele fala assim, olha, gaste R$1.000. Então, começa com R$1.000, né? Assim, você pode começar com mais ou menos, enfim. Mas gaste esses R$1.000. Então, imagina que você tem R$1.000. Aí, eu fiz, não sei se era até a forma correta, tá? Mas eu fiz relacionado a um mês, né? Então, tipo assim, olha, gaste R$1.000 em um mês. Aí, coloquei, né? Pô, contas básicas, né? Isso, aquilo, beleza. Aí chegou no segundo dia. Agora gaste R$2.000. Aí, colocava. Agora 3.000. Beleza, até aí. Aí depois 4.000. Então era exatamente. Repetia as coisas lá né? As coisas, conta de luz, sei o que, supermercado, tanto. Pô, peraí, tem 1.000. Esses 1.000 aqui, deixa eu ver. Eu faria, vamos supor, tá? Eu teria aqui um plano de saúde.
Porque inicialmente a gente só pensa nas coisas relacionadas à segurança, né? Segurança e tal. E aí vai aumentando, tá? Cada dia aumentando, 5 mil, 6, 7, enfim, né? Não existe uma regra, você pode ir aumentando, mas a sugestão é você aumentando de 1.000 em 1.000. E eu não lembro exatamente até quando que eu fiz, mas sei que tava, tipo assim, na casa dos 30, né? E aí, pô, muitas vezes, né? Muita gente, inclusive eu postei um vídeo esses dias, onde muita gente tem dificuldade de imaginar, né? Tem dificuldade de imaginar as coisas e tal. Muitas vezes é isso, é porque não... Sabe, isso é um processo de imaginação. Você tem que parar. Tinha uma hora de eu pensar assim, pô, com isso aqui eu vou... Por exemplo, né, na época eu já tinha meio que uma vontade de ser sócio de um clube aqui da cidade, que era completamente impossível, né? Mas eu falei, não, com esse dinheiro aqui eu seria sócio do clube. Né? E é uma coisa que realmente aconteceu um tempo depois, tá? E o que aconteceu? Então, eu sei que eu não fui seguindo exatamente de 1.000 em 1.000, eu fui, à medida que eu fui ficando confortável, fui aumentando, mas enfim, sei que passou 2 semanas, eu comecei acho que a fazer isso numa sexta-feira, se não me engano, aí passou 2 semanas e numa segunda-feira, sei que completou, acho que foram 16 mesmo, 16 ou 17 dias. O que aconteceu? Eu fechei um serviço, né, relacionado ao que eu fazia, né, questão de consultor para lojas virtuais, no valor de 25 mil reais. Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Por quê? 25 mil reais era uma coisa que não estava na minha cabeça. Era completamente fora da minha realidade. Então, com aquele exercício, especialmente esse exercício bobo, né, de o que eu faria com tal valor, a minha mente começou a conceber aquilo. E esse serviço era um serviço para ser feito em 3 meses, tá? Então daria aí uma média de 8 mil reais por mês, né? E aí eu fui oferecer esse serviço e fechei esse serviço nesse valor. Eu fiquei assim, perplexo. Falei, meu Deus, não dá para negar isso aqui que aconteceu, né? Não dá para negar que é uma coisa muito diferente. E aí eu comecei a fazer o serviço e tal, mas aí falei, né, que eu acabei perdendo 15, né, porque eu tinha ainda as crenças limitantes relacionadas ao merecimento, né? Então, embora eu tenha feito uma parte do serviço, chegou um momento que eu simplesmente parei. Sem nenhuma explicação lógica, sem nenhum motivo, eu parei o serviço, falei, não vou fazer mais. E aí ela tinha pago já um valor, se não me engano 10 mil, e aí os outros 15 ela não me pagou. Na época eu fiquei chateado, assim, nervoso, mas pô, era exatamente o que tinha que acontecer mesmo, né? Porque eu não fiz exatamente tudo o que estava combinado, né? Então, que lição, né, que você pode tirar desse vídeo? Coisas simples, sabe? Não desconsidere as coisas simples. Não desconsidere. Então, às vezes, você vai ver um áudio aqui no canal, você vai falar, pô, mas que isso? Um áudio repetindo um monte de coisa? Funciona, tá? Às vezes não faz sentido, mas o que transforma a sua vida não é o que faz sentido. O que faz sentido é para a sua mente consciente. E tudo, né, a transformação real mesmo está na sua mente subconsciente, né? Então, e a mente subconsciente não é uma mente lógica, ok? E você vê também, né, por esse relato final aqui, como que os bloqueios internos podem te prejudicar e muito. Para se livrar definitivamente de bloqueios internos, né, que você tem um link aqui abaixo. Então, se você chegou até aqui, primeiro parabéns, né, por já ter assistido esse vídeo até aqui. Tem um link aqui abaixo para você, se você quer se livrar definitivamente, né? Você fala, nossa, eu sinto que eu tenho bloqueios, coisas que me impedem. Clica no link que está aqui abaixo e veja como destravar isso, ok? Fez sentido esse vídeo aqui para você? Dá um like aqui no vídeo e deixa um comentário aqui também falando se fez sentido essa nossa conversa. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.